Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Pedro Magalhães, sou pastor da Igreja Metodista Central em Porto Velho, aqui na 9ª região. Estamos aqui hoje não por acaso, mas por um propósito divino nessa campanha nossa de oração, de jejum, de intercessão. E a palavra de Deus nos diz, no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam ousadamente a palavra de Deus. Esse é o anelo, o desejo que deve consumir os nossos corações. Que os sinais de reavivamento sejam manifestos. Nós, como igreja, nós somos chamados para um despertar. E esse chamado ao reavivamento, ele não é uma opção, né? Mas ele é uma imperiosa necessidade. Eu não quero falar aqui hoje sobre uma nova doutrina, sobre o movimento, mas eu quero falar sobre retornar à fonte, ao fervor da fé que impulsionou os primeiros cristãos. John Wesley, ele via a frieza espiritual da sua época e ele clamava diferente. E ele dizia: dei-me 100 pregadores que nada temam senão o pecado, que não desejem nada senão Deus. E não me importarei se são clérigos e são leigos, somente eles farão tremer as portas do inferno e estabelecerão o reino dos céus na terra. Wesley aqui não está falando sobre títulos, posições, mas ele está falando sobre corações incendiados pelo Espírito Santo. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ver esses sinais de reavivamento, manifestos? Como podemos nos tornar como esses 100 pregadores que Wesley ansiava? Como nos tornar essa igreja vibrante que treme o lugar onde ela está reunida? É uma boa pergunta. Primeiro, uma devoção inabalável. Um anelo, um desejo intenso por Deus. O reavivamento, ele começa num coração individual. A fome por Deus. E essa fome nos tira da complacência. Um desejo ardente de conhecer o Senhor cada vez mais. Wesley, ele nos desafiava a ir além da superfície. E ele dizia: continuo a sonhar e a orar por um reavivamento de santidade em nossos dias, que nos leve a não nos contentarmos com nada menos que uma busca de Deus de todo o coração. Uma segunda coisa que nós precisamos ter é um poder transformador da oração coletiva. É isso mesmo, né? Veja que em Atos 4:31 não fala de uma oração individual, mas fala de um corpo unido em oração, né? Ele fala de uma igreja orando. E quando a igreja se une num só propósito, quando os corações se alinham em busca do Espírito Santo, algo sobrenatural acontece. O lugar treme, né? O poder se manifesta, as cadeias são quebradas, vem a ousadia para pregar a palavra, o desejo ardente pelo Espírito. Quando o Espírito se manifesta, meu Deus, o medo se vai, a timidez é substituída pela audácia, pela intrepidez, e a mensagem de Cristo ela é pregada com clareza, impactando corações e mentes, vidas são transformadas, famílias são restauradas e a sociedade sente o impacto do reino de Deus. Para concluir, meus amados, o Espírito Santo está nos chamando e nos convidando a sairmos da nossa rotina, da nossa zona de conforto e buscarmos nele uma paixão renovada. Não podemos nos contentar com uma fé morna e com uma igreja sem poder. Então o mundo, ele precisa ver sinais de avivamento. Ele precisa ver uma igreja cheia do Espírito, que ama, que ora, que serve, que anuncia a palavra com ousadia. O clamor dos nossos corações seja esse: venha Espírito Santo, vê a nossa sede, vê o nosso desejo. Que a busca pela tua face seja tremenda e que o poder de Deus seja manifesta de tal forma, Senhor Deus, que o lugar onde nós estamos unidos trema e que sejam cheios do Espírito Santo de Deus, para que possa anunciar ousadamente a palavra. Desperta-nos, Senhor, reaviva-nos, ó Deus, e que os sinais do teu reino sejam manifestos entre nós hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe profundamente. Shalom.